Vamos que vamos falar sobre Bahia, falar sobre os últimos assuntos aqui rapidamente, porque muita coisa aconteceu aí nesse comecinho de semana, né? Domingo barra segunda-feira, com relação às negociações que pareciam estar um tanto quanto travadas, né? A situação que a gente tinha era essa. E agora as coisas desabrocharam, digamos assim, né? A gente soltou a informação no domingo, né? Ontem, que Adriel viria para Salvador no dia de ontem, e ele mesmo confirmou essa informação, botando ali o print, né? O boomerang, perdão, do avião, ainda da janela ali do avião, chegando aqui em Salvador, e além disso, o Renato Gaúcho, treinador da equipe do Grêmio, acabou se despedindo de Adriel. Se a gente partir do pressuposto que os atletas que têm sido, né, têm recebido mensagem de despedida de Renato Gaúcho derem certo, é porque Adriel também vai render, porque Tassiano conseguiu sair bem. Tá aí o post, para quem não teve a oportunidade de ver, Adriel e Renato Gaúcho, e a mensagem: boa sorte no Bahia, não esquece meus conselhos. Eu ainda não falei sobre esse ponto de Adriel, pelo que eu vi nas redes sociais, já discuti nos últimos dias nas redes sociais, falei apenas por lá, mas não falei ainda aqui em live. Eu acho que é bom trazer esse ponto de vista, essa perspectiva. O fato do Bahia estar precisando muito de um camisa 9, desde antes da abertura da janela, quem acompanha o canal assiduamente sabe que eu falo que, para mim, é a maior prioridade dentro dessas movimentações que devem acontecer nessa segunda janela, né? Vocês estão cientes disso, mesmo com o Everaldo Mingote e tal, tenho falado que, para mim, camisa 9 é prioridade. É um camisa 9 que assuma a responsabilidade, que faça gol, que procure o jogo também, não fique só esperando a bola. Apesar da gente precisar muito desse camisa 9, e apesar de precisar, para mim, no meu ponto de vista, ainda de um volante, de característica de combate também, de construção e tudo mais, uma coisa não anula a outra, né? Então, o fato de você ter a prioridade de um camisa 9, a prioridade para um volante, não quer dizer que você não precise de um goleiro. O reserva imediato do Bahia hoje é Matheus Klaus, e não só agora, mas há um bom tempo, inclusive na Série B do ano passado, eu já não sentia muita confiança em Matheus Klaus. E agora, com o brasileiro do jeito que está e o Bahia tendo que errar o mínimo possível, eu sinto menos confiança ainda. A gente perdeu 3 pontos, eu não vou ser injusto de falar que foi só por conta de Klaus, mas a gente perdeu 3 pontos naquele jogo contra o Fluminense, e ele foi um dos responsáveis, né? Aquela bola ali de Lelê era defensável, era só levantar o braço, que pelo menos ele ia combater, se travasse, sobrasse, e os caras conseguissem fazer o gol, beleza, mas ele ia conseguir combater, ele abaixou os braços. E não foi a primeira vez, tá? Pouca gente lembra porque a gente subiu, mas no jogo lá do acesso do Bahia contra o CRB, com aquela chuva bizarra, o gol que o Bahia leva do CRB é bizarro, é medonho. Klaus cai atrasadíssimo na bola, né? E os caras conseguem empatar o jogo. Depois, graças a Deus, a gente fez com o pênalti, né? Enfim, o Mugni fez o gol do acesso do Bahia naquela altura. Mas ele já vem, né, deixando de corresponder há muito tempo. Então, só levando em consideração essa situação do reserva imediato, para mim já precisaria de um goleiro. Tendo em vista que, para mim, Adriel é uma oportunidade imensa de mercado, que talvez a gente não tenha tão cedo, se acentua mais ainda, né, a necessidade de fazer esse tipo de contratação. E por que eu estou falando isso? É unânime, gente, é unânime entre os gremistas, entre os torcedores do Grêmio, que Adriel é o melhor goleiro do plantel. Para eles, Adriel é o melhor goleiro que tem à disposição dentro do elenco. Se você perguntar a qualquer um, velho, todos vão falar isso, que Adriel é o melhor goleiro do elenco do Grêmio. Então, dificilmente ia aparecer uma chance como essa, antes até de pagar, sabe? Antes até de pagar para trazer o cara, ter a oportunidade de tê-lo por empréstimo por um ano. E dentro dessa cláusula, dentro desse contrato de empréstimo, ainda tem uma obrigação de compra só em caso dele atuar em 50% dos jogos. E para um goleiro atuar em 50% dos jogos, é basicamente ser titular. É basicamente conseguir jogar aí, né, uma quantidade expressiva de jogos, ou, né, por conta de uma lesão, algum problema de Marcos Felipe, por exemplo, acabar tendo que assumir a posição. Então, é um contrato muito bom esse, Adriel. Muito bom. Eu acho que, inclusive, ele pode render muito mais lá para frente, porque 22 anos já é jovem para um jogador de futebol. Para um goleiro é mais jovem ainda. Um goleiro com 22 anos é como se fosse um jogador de linha com 18, né?
Eu cheguei a falar isso aí em uma altura e uma oportunidade. É como se fosse um jogador de linha com 18 anos. Então, uma coisa não anula a outra, gente. É evidentemente que eu vou esperar a janela fechar, e se não vier um camisa 9, que a gente tem cobrado há muito tempo, aí sim a gente pode falar, né? Que, pô, era para trazer um camisa 9, né? Se priorizou uma outra posição, sendo que camisa 9 era uma necessidade clara e evidente, né? E aparentemente foi uma posição que foi negligenciada. Mas vamos aguardar, nosso querido Bar até trouxe informação hoje aí, né? De que o Bahia está em busca de um camisa 9. A gente, eu vou falar aqui, o intuito não é fazer enigma nem nada do tipo, não. É normal acontecer isso. É normal, né, a gente receber determinadas informações e correr atrás de outras fontes, de outros detalhes, apurar de maneira mais profunda para poder chegar a uma conclusão. Mas surgiu um nome de um camisa 9 que a gente está avaliando, e se a gente chegar a uma conclusão, a gente vai trazer. Se não chegar e ficar algo vago para a gente, sem a segurança de que a gente pode soltar e comentar, evidentemente que a gente não vai trazer. Né? Então, não vou ficar aqui dando dica, levantando enigma, porque eu só vou falar dessa situação se realmente tiver algo de concreto, né? Inclusive concreto em negociação, não concreto em acordo. E a gente precisa ter essa certeza da negociação para poder trazer a informação para vocês. Mas já foi um alento para mim chegar essa notícia, essa informação para a gente poder avaliar, apurar e buscar um pouco mais, já foi um alento, porque aparentemente a informação que o nosso querido Bara trouxe é verídica, de que está tendo uma busca, assim, por um camisa 9, né? De estar tendo uma busca aí por um jogador, né, que tem a característica ali de chegar, assumir a posição, né? Chegar e ser uma peça importante para a conjuntura hoje do Esporte Clube Bahia. Né? Então, enfim, a esperança, como diz o outro, é a última que morre. Vamos aguardar aí esses dias de janela para ver se o Bahia vai tomar uma medida e vai contratar um jogador para essa posição. Tá? Não, pô, eu já falei que não ia dar dica, mas enfim, Ignacio Ramírez, quem trouxe a informação de uma sondagem foi nosso querido Bara, né? Mas ele tá com uma questão encaminhada aí com o Godoy Cruz. Então, enfim, eu não recebi nada em relação a Ignacio Ramírez, mas confio na informação de Bara de que houve a sondagem. E é isso. Vamos buscar, vamos apurar e eu espero em breve trazer novidades com relação ao Camisa 9 para vocês, tá? Mas aí, quem tem página, Twitter, Instagram, não solta, não faz alarde nem nada, porque a intenção aqui não é ficar dando dica, fazer enigma e coisas do tipo, não. Só para poder trazer a vocês que aparentemente existe busca, né? Como disse nosso querido Bara. E a gente vai buscar essa informação de maneira mais concreta para poder, né, se Deus quiser, trazer uma informação sobre o jogador dessa posição, que para mim é fundamental, é extremamente necessário, tá?